Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Tracto Sem Treta. E hoje eu vim trazer para vocês o tutorial dessa arte temática aí do Halloween. Gostei bastante do resultado, por isso quis trazer para vocês aí passo a passo de como eu construí essa arte, usando GIF, usando PNG, enfim. Primeira coisa que a gente tem que ter é a nossa dashboard branca ou um documento novo, né? A gente vai aqui primeiro, a gente vai pintar esse fundo de preto. E a gente vai trazer uma chama, né? Vai aqui no Imagens e vai procurar por Fire. E aí vai aparecer bastante imagem de fogo, né? De chamas. Ó, tem até um azul aqui. Essa azul é nova, hein? E eu encontrei uma, eu vou pegar a que eu utilizei nessa arte, tá? Pra gente fazer bem igualzinha. Ó, eu escolhi essa aqui, ó. Ela pega mais ela tem uma composição maior, né? Ela pega a tela inteira praticamente. Agora a gente vai trazer um degradê e depois a gente vai trazer a mesa. O degradê que a gente vai utilizar é o laranja, que a gente já utilizou em outras artes. Degradê. Amplia ele, sobe um pouquinho. E agora a gente vai trazer a mesa. A mesa ela vai vir com fundo branco, né? Só que aí a gente só diminui a área de seleção dela aqui, ó, de visibilidade. Até bater na mesa. E depois dá uma ampliada. Ampliou, bonitinho. E agora a gente vai trazer, ainda para compor o fundo, o PNG, que é uma teia de aranha. Vai ficar bem fraquinha assim, mas é interessante a gente já compor o fundo para a gente não ter que ficar mexendo depois quando a gente tiver, por exemplo, mexendo no hambúrguer, mexendo em outros produtos que vêm ali na frente. Então a gente já coloca agora, já deixa ela quietinho. Então essa é a teia. E aí a gente vai deixar ela com uma transparência de uns 30%, 40%, deixa 40%. E vou ordenar para trás, porque ela está na frente da mesa ainda, né? E atrás da cor. E ela vai ficar assim. E agora a gente vai trazer o nosso texto. Carlos, por que você está trazendo o texto já? Porque esse texto vai ficar de fundo e eu não queria mexer mais nele. Aliás, o nosso fundo a gente tem que diminuir aqui a transparência dele, tá? Para ele ficar um pouco mais escuro. Deixem aí uns 60. Esqueci de falar isso. Diminuir a opacidade do fundo da imagem das chamas para 60. E aí depois a gente volta aqui e coloca a teia e a cor. Show. A gente vai trazer o nosso texto agora, que já vai ficar no fundo. E aí eu vou deixar esse texto já em branco. E aqui no texto eu vou utilizar uma fonte minha. Depois vai estar para vocês no link da descrição, mas eu tenho uma fonte minha, vou trazer uma fonte minha aqui. Não tem essa fonte na Tracto, por isso. E aí a gente vai escrever. Vai diminuir o campo de visibilidade. Lateral, vai aumentar para baixo. Vamos aumentar ele. E aí o que a gente faz? A gente duplica ele para escrever o restante do texto. O IN ficou um pouquinho menor, a gente aumenta agora. Segura Shift e seleciona os dois e dá um giro. No -5, -6, vocês decidem em -7. A gente deixar ele inclinadinho assim o nosso texto. E eu vou deixar ele agrupado. E aí a gente vem na ferramenta texto de novo e vai procurar por uma fonte que chama Bebas. E a gente pega essa New Italic aqui, ó. Para escrever o Combo Monster. E troca para branco. Aqui embaixo. Do lado. Vou girar também. Para eu alinhar com o texto de cima, de baixo, que a gente já fez.
Nosso texto de fundo já está pronto. Agora a gente vai para a parte bacana, que é trazer os elementos, né? Vamos trazer um hambúrguer primeiro. Vou pegar um hambúrguer. O hambúrguer ele vem com fundo branco, mas não tem problema nenhum. A gente vai tirar o fundo aqui na tracta. Certo? Vamos remover o fundo na tracta. Fundo removido. Já está no tamanho legal. Eu acho que vou diminuir só um pouquinho para a gente pegar as duas letras E lá do fundo. Deixar ele um pouquinho centralizadinho. E vou trazer o onion rings agora. São as cebolas. Essa aqui, ó. O bom dessa imagem é que ela já tem uma sombra, né? A gente vai só diminuir o campo de visibilidade aqui, de seleção, e expandir ela. Deixar mais ou menos aqui e ordenar para trás. Vai ficar atrás do hambúrguer. E agora a gente vai trazer o copo da Coca-Cola. Como que a gente traz? A gente vai no GIFs, procura por Coca-Cola, no stickers mesmo, tá? E aí, lógico, vai ter vários GIFs aqui, né? E aí você vai encontrar, logo na primeira página, o copo que a gente vai utilizar. O copo já vem num bom tamanho, então não precisa diminuir nem aumentar muito ele. Eu vou dar uma diminuidinha só, tão grande. E vou ordenar para trás. Ele vai ficar atrás do hambúrguer. E agora a gente começa a trazer as sombras. Lembrando que as sombras estão no destaque, no imagens, destaques. E eu geralmente uso para sombra de contato, né, de objeto, essa sombra aqui. Vou ampliar ela um pouco. Já está a sombra no meu hambúrguer. E eu vou colocar a sombra no copo também de coca, só que aqui está muito grande, então eu dupliquei. Vou diminuir. Deixar mais ou menos o tamanho do copo. Ordenar para trás. E ainda vou diminuir a transparência, porque ele está atrás, né? 60. E na Onion Rings vocês podem aplicar o efeito de desfoque para dar essa profundidade. O que a gente vai trazer aqui também para dar um up é o blur. A gente vai em imagens, destaques, vai ter várias sombras de elementos, e o nosso último aqui é o blur. O blur já vem em preto, e ele é ótimo que ele já vem em preto, porque eu quero ele em preto dessa vez. Só que aí você vai posicionar ele um pouquinho atrás do hambúrguer, né? Mais ou menos como que ele ficasse atrás do hambúrguer, só para ter uma sombra lá atrás nas letras do nosso texto. E aí a gente ordena para trás, para dar mais profundidade para nossa arte. E agora que a gente trouxe todos os nossos elementos, a gente começa a decorar em volta. Eu vou trazer a onion rings, tomate. Primeiro eu vou trazer esse aqui, ó, onion rings. Eu vou diminuir e aplicar ela em vários lugares da nossa arte. Aqui em cima. Aqui em cima eu vou girar ela, deixar a parte mais clara para dentro. E vou aplicar um efeito disso. E ela já está aqui mesmo, já duplico ela. Amplio, coloco aqui embaixo, duplico novamente, dou um giro, coloco do outro lado, direito, e agora a gente vai trazer o tomate. O tomate a gente usou lá naquela nossa aula do hambúrguer. E esse tomate ele vem com fundo, né? Aquele PNG falso que a gente já conhece. Mas a gente vai tirar o fundo aqui na tracta. Prontinho, o fundo removido. A gente vai utilizar ele em dois lugares, tá? Eu vou diminuir ele um pouco. Já vou duplicar. Deixar um aqui embaixo. E o de cima, vou utilizar na parte de cima. Vou girar só para aparecer o pedaço que está cortado.
cima, já aplico o efeito de desfoque nele. E nesse aqui eu vou usar esse tomate que está inteiro. Eu vou girar, dar uma ampliada para deixar ele maior. Vou deixar ele aqui, deixa eu ampliar um pouco mais. Deixo ele aqui no canto direito. E agora, para a gente começar a ir para a parte final da nossa arte, falta a abóbora. Tem que ter uma abóbora, né? Cara de mal aqui. Eu vou trazer essa abóbora aqui, deixar ela aqui na frente do nosso hambúrguer. E agora eu vou trazer o nosso gradiente laranja, antes dos textos. Nosso gradiente. Aí a gente amplia ele para a tela inteira. Abaixa ele um pouco. E agora, para dar um up nessa nossa abóbora, eu vou pegar esse blur amarelo que eu fiz, tá? O nosso blur geralmente é preto. Eu não conseguia trazer ele amarelo, e aí eu criei esse blur amarelo pra gente. Vai estar junto com os elementos no Drive. Então a gente vai trazer ele aqui, vai baixar a opacidade dele para uns 30 ou 40, só para dar uma luz. E diminuir ele, porque a gente vai encaixar ele no olho da nossa abóbora. E a gente duplica, coloca no olho esquerdo. E agora a gente vai trazer as setinhas, que está no Setas Handmade. Tá? Vocês podem escolher a seta que vocês quiserem. Lembrando que vocês têm que escolher uma seta que está em cinza. Por que, Carlos, uma seta que está em cinza? Porque ela dá para mudar a cor. E a gente quer colocar ela em branco, né? Escolhi a minha seta, colocar ela em branco. E aí eu vou utilizar ela 3 vezes. Então a gente vai duplicar ela 3 vezes. Vou diminuir ela um pouquinho. Vou colocar ela aqui. Vou colocar Coca-Cola. Copo. E aí eu vou duplicar ela. E aí ela tá sinalizando para esquerda, né? Vou aumentar aqui para vocês visualizarem. Alguns objetos na Tracto a gente consegue fazer isso aqui, ó. Mudar para o lado direito ou para o lado contrário que ela tá sinalizando. Eu já mudei aqui para o lado contrário, lado direito. E eu vou colocar uma setinha aqui. Vou duplicar e colocar aqui. Ferramenta texto. E a gente vai para uma fonte que também é uma fonte minha. Eu vou deixar para vocês essas fontes junto com todos os elementos, mas essa é uma fonte minha que chama N. Vou deixar ela em branco para a gente escrever o restante dos textos. Aí, já escrevi todos os nossos textos e agora falta a bolinha do iFood. Como que a gente vai fazer? A gente vai no Formas e pega um círculo. A gente deixa ele em branco. Aumenta aqui o tamanho que a gente quer. Duplica e deixa esse outro círculo em vermelho. E diminui um pouquinho. Seleciona o outro círculo branco e vem alinhar. Escolhe essas duas opções no meio e ela vai ficar assim. O legal é você já agrupar esses dois círculos. E agora falta o GIF do iFood, né? A gente vai nos GIFs, digita iFood. E aí vai vir vários, né? Pronto, selecionei o meu GIF. Ele vem um pouquinho maior, você diminui. E encaixa aqui no círculo. Se você não quiser trazer o GIF, você pode trazer só o logo mesmo, tá? E aí deixa de GIF só o copo da Coca-Cola. Então esse é o resultado da nossa arte temática de Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo vai ter um link
para o Drive, que vai conter todos os objetos, imagens, elementos que a gente utilizou aqui. Exceto alguns elementos que já são nativos da Tracto, por exemplo. O copo já é da Tracto e o GIF do iFood também. Então os demais, o hambúrguer, tomate, enfim, todos os demais vão estar no link da descrição. Espero que vocês tenham gostado do resultado e até a próxima. Valeu!